Dando continuidade ao review do Homem-Aranha da edição definitiva, hoje é a vez de falar do volume 8. Aqui acontece muitos momentos históricos, essa edição tá muito boa, né? Já tá em pré-venda o volume 10, então eu tô me aproximando dos mais recentes para poder fazer esse vídeo aí com exclusividade para vocês, mas tô dando um corre nas leituras. Então vamos conferir se vale a pena? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. E se você quiser comprar esse quadrinho específico, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Fiquem atentos que sempre tem promoção, sempre tem cupom de desconto que eu deixo aqui embaixo também. Vamos conferir? Então vamos conferir como que tá o espetacular Homem-Aranha, a edição definitiva, o volume 8, capa padrão, né? Temos aqui, eles colocam uma capa, né, da edição que tem nesse volume 8. No caso, a gente vê um clássico aqui, que é a morte de Gwen Stacy. Então, para quem quiser comprar, quem quiser ler a morte de Gwen Stacy, vai estar aqui nessa edição definitiva, nesse volume 8. Aqui nós temos aqui, ó, a capa, e ela tá traduzida. Então, a gente vê aqui nos balãozinhos aqui, eles traduziram, isso que é interessante. Mas a parte interna, as capas, eles colocaram a original. Mas aqui eles resolveram traduzir, achei legal. Aqui nós temos a lateral dela, espetacular Homem-Aranha, volume 8. Aqui atrás, ó, as capinhas mostrando tudo que compila. Aqui nós temos 496 páginas da Amazing Spider-Man número 119 a 133, Marvel Team-Up número 12 a 17 e número 19 a 21. Preço de capa tá R$ 199,90, mas você consegue, né, um descontinho no link aqui embaixo. Aqui, ó, cena clássica também mostrando. E aqui nós temos como destaque no roteiro da maioria Gary Conway. Ele é responsável por essa fase do Homem-Aranha. Tem Len Wein participando aí também. E na arte, alguns aí como o Gil Kane, o John Romita, o Sal Buscema, entre outros. Aqui nós temos um sumário, todas essas histórias são dos anos de 1973 a 1974. Eu não vou falar história por história, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou citar alguns dos destaques aqui desse quadrinho. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui a capa, né? Então eles colocaram a capa original, sem tradução, né? Diferente da capa aqui do encadernado. E começa aqui a história, papel, alta gramatura, excelente aqui, que valoriza a arte, né? Eu curto esse papel porque ele valoriza a arte, fica essas cores bem vibrantes, diferente do que sai na saga. Essa eu sempre falo que é a minha preferência. A leitura flui mais bonita, é mais gostoso de ler. Pode ser chato para alguns, uma frescura, mas para mim essa é a minha opinião. Então, primeiro continua um mistério, né, por trás do interesse do Octopus na Tia May. E como de costume aí dessa fase, nós temos diversas participações especiais de outros personagens, de outros heróis, como é no caso desse capítulo aí de estreia desse encadernado, que nós temos o confronto do Homem-Aranha com o Hulk. Agora aqui chegou o grande momento, o Norman Osborn ele vai apresentando uma tensão e comportamento fora do comum. Nós temos a primeira grande bomba após o Peter se tornar, né, o Aranha, que é a morte de Gwen Stacy. Isso aqui é um marco do personagem, sem dúvida, e que chocou a galera na época e deixou o leitor ansioso com o futuro do Aranha após, né, essa tragédia. E no desenrolar das histórias, né, o autor ele aborda um Peter tentando se recuperar dessa perda, mas nada que afete as suas ações e características. As piadinhas e sarcasmo continuam, porém a gente vê um Peter com raiva. E a gente vive também uma chuva de participações nessa fase, como eu falei, como do Luke Cage, do Capitão América, até do Lobisomem, onde tem toda a origem da sua transformação. Difícil de convencer, mas é legal pelo personagem que é a vítima. Ó, mais um pouquinho dessa parte aqui que eu falei, que aparece o lobisomem. Essa fase aqui tem muita ação, apesar de ter uma quantidade de balão não pouca, né? Até que a gente tem bastante balão, a leitura flui bonito. Eu li esse encadernado que tem 500 páginas, eu li em 2 dias, tranquilão.
Tá aí o lobisomem aparecendo. É interessante, se você analisar bem o começo da Mary Jane, ela é bem filha da puta, viu? Ela vive xingando o Peter, pegando os amigos e fazendo ele pagar as coisas também. Mas uma participação bem legal, dessa vez nessa história nós temos a presença do motoqueiro fantasma, onde o seu círculo familiar ele é bem explorado em apenas um capítulo. E os fantasmas, né, da Gwen Stacy aparecem algumas vezes aí conforme os capítulos vão avançando, especialmente aqui nessa história com o Abutre. Eu acho bem bacana aí as mensagens que os quadrinhos deixavam na época, né? Especialmente esses antigos. O final dessa história, por exemplo, é um exemplo perfeito aí de autoajuda, de tentar colocar na mente do leitor o que é o certo e o que é o errado. Olha que legal, nessa parte aqui, ó, outro momento histórico, que é a criação do Justiceiro por Gary Conway, que ocorreu aqui na Amazing Spider-Man número 129. Então essa é a primeira vez que nós temos a aparição do personagem Justiceiro. Nessa história aqui ele se juntou ao Chacal para poder deter o Aranha. E o sucesso do personagem, né, ele foi tão grande que ele acabou ganhando algumas participações de outros títulos, como no Demolidor, no Capitão América, entre outros. Só que uma curiosidade, ele acabou ganhando um título próprio só depois de 13 anos depois dessa primeira aparição dele. Aqui nós temos mais um fato curioso, que é o surgimento do Aranha Móvel. Isso mesmo, galera. Uma empresa ela queria um carro não poluente, com isso o Homem-Aranha ele se junta, ó, aqui ó, Aranha Móvel. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele se junta ao Tocha Humana e eles constroem esse Aranha Móvel. Então o projeto foi do Peter Parker e a construção foi feita pelo Tocha. E ele tem diversas funções, esse Aranha Móvel. Ele tem ejetor, camuflagem, lançador de teia. As curiosidades, eu tenho o formatinho do surgimento desse Aranha Móvel e também da primeira aparição do Justiceiro. São justos os dois únicos sobreviventes de formatinho que eu tenho aqui na coleção. Então esse aqui é um fato curioso, né? Até meio escroto, né? O Homem-Aranha precisa de um Aranha Móvel para combater o crime. Então fica aí a curiosidade, mais um fato histórico dessa fase. Ah, vale citar também isso aqui, galera. Olha essa cena aqui, ó. Olha que loucura. Estão vendo aí? Estranhíssimo casório do Octopus com a Tia May, ó. Diversos capangas, tem até um capanga aqui chorando no casório. E a Tia May casa, nem avisa o Peter, meio que às escondidas. Curioso também essa fase, o Cabeça de Martelo volta aqui para agir. Esse é um dos fatos também que seria legal citar desse encadernado. E as histórias continuam com outras participações, como vocês podem ver por aqui, ó. Vamos passar, vamos avançar mais para frente. Tem o Quarteto Fantástico participando também. Tem essa história aqui também, ó, para fechar o encadernado, meio que no seu fim. Nós temos uma aventura do Homem-Aranha com alguns dinossauros. Se fosse para escolher a mais fraquinha do encadernado, eu escolheria essa. Mas é alto nível. Continua essa fase do Gary Conway sensacional. Não me canso de falar que é um dos melhores formatos, uma das melhores fases do Homem-Aranha. Você lê isso desde o primeiro, na sequência, em ordem cronológica, é fantástico. Pretendo fazer isso com os X-Men também, mas por enquanto continuar focado aqui na leitura do Homem-Aranha e partir para a leitura do volume 9, mas muito bom, ó. Se você puder, eu sei que é um material caro, né? Quase 200 conto um desse, mas fique ligado nas promoções. Eu sempre posto promoção lá na comunidade do HQzaço, o convite vai estar aqui embaixo. Ou se você quiser só promoção 100%, tem os grupos de promoção, que eu também sempre posto as novidades, que quando entra num 30%, num 40%, você não pode pensar duas vezes, e caso você esteja colecionando, pegar, porque esses materiais do Homem-Aranha, da edição definitiva, o problema deles é que eles costumam esgotar. Então tem alguns números que estão esgotados, a galera tá esperando uma republicação da Panini, então para você não ficar sem material, é bom você sempre aproveitar. Eu sempre estou pegando com desconto mínimo, sei lá, uns 20% ou 30% quando tem sorte, aí eu pego.
Deixa eu ver aqui no final, nós temos a última história. A próxima vai ser focado no Tarântula, que é outro personagem que apareceu. Aqui as biografias, né, como de costume. E tá aí, excelente encadernado, como é prazeroso ler essa edição definitiva do Homem-Aranha, volume 8, com o clássico, com a morte da Gwen Stacy, com o surgimento do Justiceiro, com o surgimento do Aranha Móvel, entre outras novidades aí, na época, né? Recomendo, é claro, volume 8. Então é isso, eu espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você coleciona essa edição definitiva do Homem-Aranha, o que você achou desse volume 8. Você pega outra definitiva, você pega dos X-Men, eu pego, tenho aqui até o volume 4. Confesso que não li nenhuma ainda, eu sei, tô devendo pra vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar aqui no canal. Se inscreva no canal do HQzaço e até o próximo vídeo. Valeu!